Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 9 de agosto, sexta-feira. Hoje com meu colega Pedro Sequim. Bom, a gente teve uma semana bastante volátil, com muita emoção. E para contar aqui, essa semana a gente vai ter que voltar na semana anterior. Na semana passada, o Banco Central japonês subiu a taxa básica de juros deles. Tá? Por que isso é importante? O Japão já vinha praticando há algumas décadas uma política de juro real negativo, ou seja, um juro baixo abaixo da inflação corrente. Isso para combater os problemas da economia japonesa, que tem a ver com deflação, uma população envelhecendo, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas isso tem como consequência o mundo inteiro pegar dinheiro emprestado no Japão, afinal de contas é um financiamento bastante barato, para investir em outros lugares, tá? Aí tanto renda fixa soberana em outros países, quanto mercados de ação, enfim. E era um mercado, um mercado, na verdade, gigante. Lembrando que a dívida pública japonesa é praticamente 3 vezes o PIB, e o PIB do Japão é bastante significativo. Então, a gente tinha uma posição global muito grande, aplicada em alguns ativos com um financiamento vindo do Japão. Quando o Banco Central japonês sobe esses juros, primeiro, o custo do financiamento ele fica mais caro, né? Então, esse tipo de investimento ele fica menos atrativo. Segundo, subir os juros causa uma valorização do ien, a moeda japonesa. Então, quem está tomando emprestado no Japão está perdendo por dois motivos nesse instante. Então, essas pessoas, esses investidores têm que ir lá e desmontar essas posições. Pagar os empréstimos no Japão, vendendo os ativos que eles estavam investidos, né? E aí a gente tem um desmonte de posição gigante, basicamente no mundo inteiro, que foi o que causou a volatilidade que a gente observou no início dessa semana, não é, Sequim? Perfeito. Bom, a abertura de segunda-feira foi bastante calorosa, parecia um flashback da época do Covid. Muitas pessoas faziam um paralelo com a crise de 2008 em alguns momentos, devido ao índice do medo, né, o VIX, que mede a volatilidade implícita do S&P, por exemplo, batendo níveis equivalentes a essas épocas, né, do crash das dot-coms nos anos 2000, 2008, Covid, por aí vai. Mas foi uma abertura globalmente, o mercado estava precificando ou calibrando ali uma possibilidade de uma confluência de uma recessão americana com um potencial risco sistêmico desse desmonte de operações advindo do Japão. Afinal de contas, são duas economias muito desenvolvidas, de moeda forte, e que isso foi se acomodando e uma volatilidade começou a se reduzir, o mercado voltando à sua normalidade. Na própria segunda-feira, quando saiu o dado do PMI de serviço na economia americana, mostrando ali em linha, né, acima dos 50 pontos, mostrando que a economia americana não estava desencadeando de fato com celeridade por uma recessão, e dias depois o dirigente do Banco Central japonês dizendo que não falaria em aumentar juros novamente, ainda que a volatilidade não tivesse baixa. Então isso foi suficiente para acalmar. Então as bolsas globais, principalmente americana, convergindo ali, recuperando toda a perda que foi dada ali no início da semana, e Brasil por si só ali performando quase 4% de alta essa semana. E o dólar, né, na contramão do que a gente vinha falando, dessa vez ele foi um protagonista porque ele fechou caindo, né, e por motivos domésticos, né, o que vinha atrapalhando, e agora veio até numa direção favorável. E aí, Dirceu, explica pra gente o que ancorou essa valorização do real perante o dólar. O primeiro motivo com essa confusão aqui, né? A gente teve um fechamento de juros futuros nos Estados Unidos. Isso porque em momentos de estresse, todo mundo busca proteção nos títulos americanos. Então a gente teve uma forte queda dos títulos americanos, tá? O juros de 10 anos americano caiu abaixo de 4% pela primeira vez em muito tempo. Isso aí foi um abaixo grande... de 3,8%, inclusive. Recuperou, esse juros subiu um pouco aqui nos últimos dias da semana, mas ainda assim fecha a semana em queda. Isso ajuda bastante a gente, até porque aí a gente consegue ter um juros mais baixos também, né? A atratividade do Brasil frente aos Estados Unidos melhora com essa história, mas também por motivos domésticos, né? Como você falou, essa semana a gente teve a ata do Copom. Lembrando que o Copom optou por manter os juros na semana anterior, e agora a gente vem com a ata com um detalhamento da decisão. E a ata veio em tom duro, tá? Basicamente dizendo que, se necessário, ele
não descarta um aumento de juros para combater a inflação. O aumento de juros parece que é uma coisa negativa para a Bolsa, né? Mas aqui o importante é a credibilidade do Banco Central frente ao mercado no combate à inflação. Então, um tom duro foi bem recebido, mostrando o compromisso do Banco Central com a meta de inflação. Falando de inflação, a gente também teve o dado de IPCA de julho, tá? O número veio acima do esperado, marginalmente acima do esperado. O número mensal foi de 0,38%, acumulando praticamente de 4,5% nos últimos 2 meses, quanto um número esperado de 0,35%. Aqui o que prejudicou transporte, tá? Lembrando que a gente teve aumento da gasolina recentemente, energia também. No mês de julho a bandeira saiu da verde para a amarela, então a gente teve um aumento na conta de energia das famílias. Esse aumento vai ser revertido em agosto. A bandeira saiu de amarelo para verde novamente, então é um vento favorável para o mês de agosto. E há um número negativo da margem, tá? A inflação, ela claramente atingiu um vale nos últimos, há uns 6 meses atrás, e vem encostando já no teto superior da meta. E esse recado do Banco Central com compromisso do combate à inflação foi muito bem recebido, que fez o real se valorizar, e também as taxas de juro futuro aqui, ajudado lá por fora, também caíram bastante, né? Perfeito. Isso traz um ambiente, até acho que vale a pena a gente fazer um diagnóstico, se essa realidade se perpetuar. Imagina só, né? O Japão, com a sua conjuntura de alta de juros, se mantém estável. Os Estados Unidos continua nessa trajetória de um crescimento menor, mais benigno, e caminhando ali para corte de juros em setembro. Aqui a nossa economia ela fica muito bem posicionada, né? E os emergentes em geral ficando mais atrativo, porque economias desenvolvidas com menos juros e menos crescimento, o custo de oportunidade começa a ficar interessante para outras economias como o Brasil, e não à toa, né, isso a gente já pode até verificar nos balanços que saíram essa semana, né? A gente teve grandes destaques para as empresas cíclicas domésticas, destaque aí para as empresas varejistas de vestuário, assim como construtoras, os bancos com ROIs bastante elevado, assim como petroleiros com uma forte geração de caixa, até muito explicado pela conjuntura de petróleo alto e dólar também alto em elevados patamares. Dirceu, como é que está a nossa perspectiva para a semana que vem? Dado já vindo de uma semana com bastante volatilidade, o headline acaba fazendo muito preço. O que nos espera na próxima semana? Pois é, semana que vem a gente tem uma agenda cheia, tá? Começa na segunda-feira com inflação ao produtor no Japão. Na terça-feira, muito importante, inflação ao produtor nos Estados Unidos. Também temos dados de serviço aqui no Brasil. Na quarta-feira, mais importante ainda, CPI, que é um dado de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, produção industrial e vendas no varejo na China e vendas no varejo aqui no Brasil. Então, quarta-feira promete. Quinta-feira, a gente tem produção industrial e manufatureira nos Estados Unidos e PIB no Reino Unido. E fechando na sexta-feira, sentimento do consumidor nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma série de dados relacionados à inflação e à atividade no mundo inteiro. Lembrando que uma atividade desacelerando, mas não caminhando para uma recessão, num ritmo de crescimento mais razoável nos Estados Unidos, é o cenário que vem sendo traçado nos últimos meses. Se isso se perpetuar, é muito positivo para a gente. A gente tem que ficar de olho aqui também na China para ver se elas mostram algum sinal de reação. Todas as medidas anunciadas aí desde que começou a crise da Evergrande não surtiram efeito até agora. E a gente vai estar aqui novamente na sexta-feira para comentar e trazer as atualizações para vocês, né? No mais, a gente vai ficando por aqui. A gente deseja um feliz Dia dos Pais para todos os pais aqui dos nossos espectadores. No mais, a gente vai desejando um ótimo final de semana para todos, um feliz Dia dos Pais para todos os pais que nos assistem e um forte abraço. Um abraço a todos, bom final de semana.